Olá! Neste vídeo vamos ver algumas funções básicas que todo mundo conhece no Excel para analisar dados. Você pode baixar o arquivo do link da descrição. Na planilha Pacientes Cirúrgicos, temos o número de pacientes cirúrgicos por mês no ano de 2025. A gente já viu que dá para fazer uma soma rapidamente, igual soma. Eu vou somar aqui nosso faturamento e quando eu dou Enter, pronto, eu tenho o valor de 273 milhões de reais. Num outro vídeo eu mostrei para vocês por que eu sempre deixo essa coluninha aqui separada. É principalmente para os meus dados brutos estarem separados dos meus dados de análise, meus dados de consolidação, porque vai que eu preciso usar esses dados, por exemplo, numa tabela dinâmica ou em alguma outra análise. Eu não quero que o próprio Excel acabe pegando dados que não me sejam interessantes. Mas, às vezes, a gente ou tem poucos dados, como a gente está vendo aqui, ou eu quero fazer uma apresentação dessa planilha, por exemplo, com os valores totais, então eu quero colocar bonitinho aqui na parte de baixo, ou uma terceira possibilidade é quando eu trabalho, principalmente na área financeira, com DRS, fluxo de caixa, balanço, etc. Eu tenho todos os valores consolidados ou não numa mesma planilha. Então, se eu quiser colocar, obviamente, o total aqui, eu posso soma, abro parênteses, seleciono, dou Enter e tá aqui o mesmo valor que a gente tinha colocado embaixo. Eu vou selecionar, colocar negrito e colocar uma boletinha. Agora, esse trabalho de igual, soma, abre parênteses, etc., depois de um tempo começa a ficar chato, então vamos automatizar. Um jeito simples de você fazer esse igual, soma e selecionar os dados é aqui no menu, página inicial, você vem nesse símbolozinho aqui de somatória e eu tenho a autossoma. Eu tenho automédia, autoconta números, então eu tenho outras funções aqui que o Excel também automatiza para você. Se a gente clicar em soma, o que ele faz? Ele já coloca a fórmula para você e já seleciona o que ele acha que deve ser selecionado. Então fica a dica, quando você usar o autossoma, sempre dá uma conferida se os dados que o Excel selecionou são os dados corretos. Então, quando eu dou Enter, eu tenho o valor total dos custos. Esse autossoma também está disponível aqui no menu de fórmulas, aqui no cantinho. Então, autossoma, eu tenho que vai fazer a mesma coisa. Mas, se você estiver realmente com pressa, você pode usar Alt igual. É a tecla de atalho para o autossoma, então fica bem mais rápido de trabalhar. Se eu tivesse feito aqui o Alt igual, o Excel somaria o que ele acha que eu queria somar, que são as células na mesma linha desse total faturado. Quando ele não acha nada em cima, nada embaixo, ele fala o que eu tenho de dado para somar. Então, ele já faz essa somatória aqui, só que não é isso que a gente ia querer somar. Então, muita atenção quando usar o autossoma. Vamos dar uma olhadinha em como é que a gente descobre rapidamente qual é o valor mínimo de faturamento nesse ano e o valor máximo. Eu tenho uma fórmula de mínimo, atenção aqui ao acento, abro parênteses e seleciono a coluna de faturamento. Atenção para não pegar o total aqui, tá? Vamos só até dezembro. Fecho parênteses e dou Enter. Então, o menor faturamento que eu tive foi de 16 milhões. E se eu tenho o mínimo, eu tenho o máximo também. Então, máximo também com acento. Abro parênteses quando eu faço a mesma seleção. Fecho parênteses, eu tenho que o meu maior faturamento foi de 28 milhões e 300 mil reais. Agora vamos dar uma olhada na planilha Mini Pacientes. Eu tenho aqui a minha coluna de idade e que eu tenho vários itens preenchidos e alguns buracos no meio. Eu posso usar o Excel para me ajudar a detectar quantos itens eu tenho preenchidos e quantos itens eu tenho vazios. Então, eu vou colocar aqui idades preenchidas e idades vazias. Eu vou usar uma função chamada Conte Valores. O que o Conte Valores faz? Ele vai contar quantas células eu tenho com preenchimento, ou seja, células que eu tenho alguma coisa dentro. Então, eu vou selecionar aqui os dados de B2 a B5. Quando eu fecho parênteses, eu tenho
22 dados preenchidos. Eu também posso saber quantos dados eu tenho em branco, que é uma função chamada contar vazio. Então, ele vai fazer o oposto do conte valores. Quando eu seleciono aqui de novo, ele vai me dar 2 idades estão vazias. O problema aqui é que eu contei 22 idades preenchidas, mas se a gente olhar com carinho os dados, nem todos os dados são válidos, nem todos os dados são realmente idades. Então, se eu olhar aqui, por exemplo, na linha 15, eu tenho uma idade escrito NI, que provavelmente é não informado. Então, para alguns dados, para algumas análises de dados, não informado é diferente de vazio. Então, vazio eu posso não ter preenchido porque não foi informado, ou porque eu estava com preguiça, ou porque eu não dava fim de preencher. Mas o NI significa que a pessoa não informou. Então, é um dado, aqui eu tenho um dado a mais que eu não tinha antes. Como é que a gente resolve, então, aqui para descobrir quantas são as idades válidas dos pacientes? Eu vou usar uma variação, que eu não vou contar os valores, mas eu vou contar quantos números eu tenho. O num aí tem acento, né, na palavra números. Eu quero contar quantos números eu tenho nas idades. Então, eu vou selecionar aqui de novo. Quando eu fecho parênteses e dou Enter, eu tenho, então, 21 idades válidas. Então, eu tenho 22 preenchidas, mas eu tenho somente 21 idades válidas, o que significa que eu tenho que dar uma olhada em pelo menos uma delas. Várias dessas funções ou fórmulas a gente vai aprendendo conforme a gente vai usando o Excel e precisando do Excel. Mas, se você quiser dar uma olhadinha, aqui no menu de fórmulas, ele já separa para você e mostra uma série de opções já separadas por grupos. O Excel tem funções para a área financeira, funções de lógica, funções de texto, data e hora, para você fazer pesquisa de texto e de dados, de matemática e trigonometria e várias outras. Então, um jeito é, claro, você precisando resolver o problema, você busca se existe uma fórmula já existente que resolva o que você quer. As pessoas não decoram todas essas fórmulas, não há necessidade de decorar todas essas fórmulas, mas é sempre importante a gente ter essa ideia de que provavelmente o Excel já tem uma função embutida para resolver o seu problema. Um outro modo de você conhecer essas funções é clicar nesse Fxzinho aqui ao lado da barra de fórmulas. Esse Fx vai abrir um apoio, um assistente para você. Então, se você estiver usando a fórmula Continuum e você esqueceu o que você tem que colocar dentro da Continuum, ele te dá aqui o que a fórmula faz, calcula o número de células em um intervalo que contém números, e ele explica para você que o valor 1, que é o dado que você coloca, são argumentos que podem conter diversos tipos de dados, mas somente os números são contados. Então, ele explica para você o que você deve fazer. Então, é uma boa forma de você ter aí uma ajudinha, uma colinha, quando você mexe no Excel. Eu, pessoalmente, não gosto de mostrar esse assistente para quem está começando, porque as pessoas acabam viciando no assistente e isso vai complicar a vida das pessoas quando tiverem fórmulas mais complexas, como, por exemplo, o PROC-X, ou quando você tiver uma fórmula dentro da outra, porque o assistente não permite que você coloque por exemplo, uma fórmula dentro da outra. Então, eu realmente recomendo que você se acostume a escrever a fórmula, conhecer a fórmula, porque ao escrever a gente acaba aprendendo mais do que quando a gente só usa o clique do mouse. Agora imagine que você quer contar as idades válidas, mas somente dos pacientes cirúrgicos ou clínicos. Ou seja, você tem uma condição aí, você não quer somar tudo, você só quer somar se for clínico e cirúrgico. Isso é usando o Conte-C que a gente vai ver no próximo vídeo. A gente deixou para vocês outros exercícios para vocês treinarem aqui na descrição que fogem um pouquinho dessa área da saúde que a gente está usando como exemplo nesses vídeos. E se você ficar com alguma dúvida nos exercícios ou no vídeo,
Deixe nos comentários que a gente ajuda vocês. E até a próxima!